Fala pessoal, tudo bem? O objetivo do vídeo de hoje é basicamente rebater um inscrito, né, que fez uma provocação aí. Recentemente eu fiz esse vídeo aqui sobre a teoria dos baldes, que eu tinha recentemente aprendido ali com o Head de Inovação, achei muito interessante. E esse inscrito, ele fez um comentário bem interessante, bem pertinente, inclusive deixei fixado no vídeo anterior, se vocês quiserem ler o comentário na íntegra ali, aqui eu vou só trazer os pontos macro e responder, mas agradeço aí o comentário e incentivo a todos que assistem, que acompanham aqui, que tenham as dúvidas, façam isso porque, quem sabe, rende aí um vídeo bacana pra gente discutindo essas questões e aprofundando, né, as dúvidas que as pessoas encontram quando elas vão ouvindo o conteúdo. Então, obrigado aí pelo comentário e vamos direto ao vídeo como eu prometi. Eu vou basicamente organizar esse vídeo aqui, foram 3 perguntas que foram feitas dentro desse comentário, e eu vou trazer da menos complexa para mais complexa para a gente poder discutir. Primeiro ele questionou sobre o título do vídeo, né? No vídeo eu falei assim, a teoria que eu gostaria de ter aprendido 10 anos atrás. E por que eu coloquei esse título, né? Porque 10 anos atrás é exatamente quando eu estava na metade do meu curso de engenharia. E para quem não viu o vídeo ali, basicamente, bem resumido, né? Se você não assistiu, assista o vídeo, mas para quem não assistiu, basicamente, bem resumido, existem 3 baldes, né? A teoria dos baldes, ela fala sobre o tipo de como você se sente produtivo, né? O tipo de trabalho que cada pessoa tem olhando de um aspecto de inovação, né? E se eu tivesse entendido essa teoria 10 anos atrás, quando eu estava na metade do meu curso, eu sinto que eu teria talvez feito escolhas um pouco mais assertivas dentro do meu ramo de trabalho, né? Então eu, como não entendi essa diferenciação, né, de trabalho mais rápido, mais acelerado, com trabalho de pesquisa mais longo ou pesquisa aplicada, eu acabei optando no início por uma pesquisa muito aprofundada logo no início da minha carreira, e eu acho que isso teve um impacto bacana, assim, eu aprendi bastante, foi muito legal, gerou inclusive uma patente, né, essa pesquisa ali, foi um trabalho de formiguinha que eu fiz dentro da pesquisa, mas gerou inclusive uma patente que foi colocada no meu nome por eu ter contribuído e tudo mais, mas não foi algo que talvez tenha me trazido tanto aprendizado de mão na massa, que eu acho que era o que eu precisava naquele momento, olhando para trás hoje, quanto eu precisava na época, né? E outras coisas também, quando eu fui para o meu mestrado, eu misturei também um pouco as coisas. Hoje eu sinto que eu misturei o trabalho muito acelerado com o trabalho de pesquisa. Eu estava mirando para um trabalho muito mais aprofundado e acabei fazendo um trabalho muito mais rápido, né, de aplicação, de melhoria de aplicação, e poderia talvez ter delegado parte desses trabalhos para me focar na parte mais aprofundada. Então essa teoria ela teria me dado um pouco mais de clareza do tipo de trabalho que eu realmente preciso fazer, do tipo de trabalho que eu poderia ter delegado. Então esse tipo de coisa, assim, esse tipo de clareza, é por isso que eu coloquei o título ali de 10 anos, porque exatamente na metade do meu curso, se eu tivesse entendido isso, eu conseguiria ter guinado um pouco melhor, tá? A segunda pergunta foi com relação ao tipo, à natureza, né? Eu coloquei ali como se fosse cada balde, cada pessoa tem um tipo de natureza. Então você é balde raso, ou você é balde médio, ou você é balde fundo. E ele falou, não, mas pô, eu me sinto balde raso, balde fundo, né? As pessoas não são só um balde. Eu concordo, claro, né? Ali a gente estava dando só mais ou menos assim, uma definição do que cada pessoa é, mas existe sempre uma predominância, né? Existem pessoas que gostam de fazer coisas com muito mais profundidade, com muito mais tempo do que outras. E claro, todo trabalho ele vai precisar, às vezes, de uma junção, especialmente quando você vai para o trabalho que exige uma pesquisa mais aprofundada, exige uma pesquisa mais delongada, você claramente vai ter tarefas que demandam ali uma otimização, que demandam ali uma força braçal para você melhorar o processo, ou para você refazer algum experimento e tal. Então eu sinto que quanto mais profundo o balde que você trabalha, mais você vai colocar os outros tipos de balde dentro do teu trabalho, vamos dizer assim, né? E já quando você trabalha com um balde muito raso, se você trabalha exclusivamente com otimização, se você trabalha exclusivamente com deploy ali de programas, ou fazendo sempre projetos de engenharia, dificilmente você vai trabalhar com coisas mais aprofundadas, tá? Por exemplo, um cara que trabalha ali que nem eu falei, né, na engenharia, fazendo design, fazendo projeto, cara, eu não sei quanto de tempo que ele vai conseguir gastar ali para pesquisar um novo mecanismo mecânico absurdamente disruptivo ali dentro da academia para poder implementar
nesses novos projetos, especialmente se ele tem, né, sempre alguém buzinando ali, ó o prazo, ó o cronograma. Não, você não tem como fazer isso dependendo do trabalho que você está. Agora, se você já está num projeto de engenharia de desenvolvimento, mais voltado para pesquisa, mais voltado para aplicações inovadoras, aí claro, aí você vai ter tempo sim de fazer isso, vai ser inclusive incentivado, você vai ser pago para isso, né? Mas é um tipo de projeto um pouco diferente. E esse cara, logicamente, ele vai precisar fazer otimizações em coisas que já existem, ele vai obviamente precisar usar as ferramentas que já existem, ele vai ter que fazer entregas parciais, vai ter que fazer macro entregas, micro entregas. Então sim, eu vejo que essa questão de sermos um balde ou outro, ele tem muito a ver com o nosso perfil, né, que não é estático. Então às vezes as pessoas têm certos temas que você vai querer se aprofundar, você vai querer pesquisar a fundo ali, vai se contentar com o resultado só lá na frente. Mas existem alguns temas que você realmente vai ter que fazer as coisas de maneira muito mais acelerada, vai ter que quebrar aquilo em tarefas para você poder processar, né? Só que tem também a questão da natureza do que a gente gosta mais, né? Então tem pessoas que gostam muito mais de pesquisa e tem pessoas que gostam muito mais de só meter a mão na massa e entregar e fazer. Então acho que tem essas duas vertentes aí que são importantes de serem consideradas. Então, nem todo mundo é só uma coisa e nem todo trabalho necessariamente é só uma coisa, tá? Então, essa era a segunda pergunta ali que ele trouxe. E a terceira pergunta, mais complexa, antes da gente continuar, eu gostaria de te deixar um recado que tem um link na descrição para a plataforma mais inovadora desse país, que está em construção, e se você gostaria de saber mais, catalisar a inovação, link na descrição. E bom, a terceira pergunta, ela é a mais complexa, é a que eu achei mais interessante, inclusive, é a que eu acho que é mais benéfica de todas as perguntas, que é a pergunta que ele fez sobre, bom, e que adianta ter um cara que gosta ali, né, um balde fundo, um cara que gosta de pesquisar, um cara que gosta de ir atrás das coisas mais profundas, se a empresa ela não enxerga valor nisso, ou ela não tem paciência para que essa pesquisa mais aprofundada ela gere valor, né? Inclusive, vou até ler exatamente como ele perguntou aqui para vocês verem. Ele falou assim, ó: a questão do balde fundo. Se tem um profissional desse perfil e a empresa não tem disponibilidade, nem tempo, nem de dinheiro para subsidiar um cara desse, levar o tempo que for, para um cara desses levar o tempo que for para surgir uma ideia praticáveis para problemas difíceis, não adianta ter o balde fundo. Ou seja, basicamente ele dizendo assim, cara, se a empresa ela não tem uma estrutura, se ela não tem um mindset, né, ela não tem essa visão de futuro, para ter alguém ali que pesquisa com mais profundidade, nem adianta ter esse balde fundo. Então é mais ou menos assim uma questão perdida, que só serve para academia, mais ou menos foi isso que ele quis dizer ali, né? E cara, eu concordo, eu acho que isso aí é uma questão muito cultural das nossas empresas, especialmente no Brasil, né? Essa questão, ela bate muito em como que a maioria dos empreendedores ele é pouco visionário, né? Ou então tem uma grande insegurança ou tem um negócio extremamente sensível, ali, frágil, e não conseguem fazer esse tipo de investimento. Então eu acho que existe uma miríade de razões pelas quais isso pode acontecer, mas eu vejo às vezes empresas extremamente lucrativas e bem-sucedidas que não têm esse tipo de visão, né? E isso é um problema porque, cara, se você faz hoje aquilo que você faz, você é bem sucedido, eventualmente alguém vai ver que você faz aquilo e vai tentar te copiar, porque se você teve sucesso, por que ele não poderia ter, né? Então digamos que você pegou um ramo ali, um oceano azul que ninguém estava trabalhando. Cara, eventualmente alguém vai dizer, pô, olha aqui, o cara tá fazendo milhões ali, por que eu não posso fazer? E ele vai tentar replicar aquilo. Então, naturalmente, em todas as áreas, né, pode pegar a área mais inovadora que você imaginar. Em todas as áreas, sempre vai ter alguém que vai querer competir com você, que vai tentar fazer a mesma coisa. Então, se você não investe em inovação, você está fadado ao fracasso. É uma questão de tempo. Isso é igual um amigo meu falou, é igual câncer. Câncer, se você não teve, é porque você não teve tempo suficiente de viver com câncer. Porque o câncer é uma questão estatística. É simplesmente, eventualmente, tem uma célula que se replica mal e começa a te dar problemas, né? E isso é uma questão de tempo, eventualmente isso vai acontecer, é uma questão de probabilidade. Com a inovação é a mesma coisa. Se você não tem inovação, eventualmente alguém vai te copiar, é uma questão estatística, é uma questão de tempo. Então a inovação ela é extremamente importante para que você esteja sempre com um ar novo, com ideias novas, mercados novos, sempre trazendo, né, galgando novos espaços na indústria, e para isso é necessário investimento.
Só que o investimento, ele pode vir, lógico, em pesquisa aplicada, em coisas que já foram pesquisadas, já estão ali no mercado e que você simplesmente vai absorver. Só que daí você corre um risco de que, cara, da mesma maneira que você está absorvendo, o teu concorrente pode estar absorvendo também. Se você achou ali um paper que é público, que está dentro de algum database e você implementou isso aí, por que o teu concorrente não poderia fazer a mesma coisa? Ou se você viu uma tecnologia nova, legal, bacana, e você simplesmente integrou ela com a tua tecnologia, por que o teu concorrente não poderia fazer a mesma coisa? Lógico, tem uma questão de visão aí, uma questão de velocidade, mas é mais fácil você chegar e fazer essa aquisição. Então, pode ser que você chegue um pouco mais para frente e o teu concorrente logo em seguida encosta em você. Agora, a pesquisa de base, aquela pesquisa que está, vamos dizer assim, dentro da empresa, que parte da empresa, essa é muito mais difícil de copiar. Então, as empresas que elas têm esse bom relacionamento com as ICTs, né, com as universidades, com as instituições de pesquisa, e elas de alguma maneira colocam, investem dinheiro, ou elas têm os seus próprios centros de pesquisa, e elas colocam dinheiro, investem para que a inovação ela aconteça nesses ambientes, sem uma pressão industrial, com tempo, pesquisando coisas mais de base, pesquisando conceitos, metodologias novas que ainda não foram descobertas. Essas empresas, elas realmente têm a dianteira, elas têm a vantagem, porque uma vez que saiu essa nova pesquisa, você tem uma série de vantagens. Então você poderia patentear essa nova inteligência, você pode licenciar isso, ganhar dinheiro com a própria patente, você pode, ou proteger, né, essa patente, proteger esse conhecimento, você pode usar esse conhecimento para implementar antes de todo mundo e vai ser um conhecimento que só você tem a metodologia, só você tem o jeito de fazer, né, essa inovação. E além disso, você dá uma série de ferramentas para os pesquisadores para que eles continuem pesquisando. Porque, meus amigos, quando você pesquisa na universidade, quando você faz pesquisa de base, todo mundo que já trabalhou com isso entende. Cara, a hora que você faz uma descoberta, geralmente não é uma descoberta que você faz tipo 10 a mais. Porque aquilo que você descobriu te traz um monte de novas hipóteses, um monte de novas linhas de pesquisa que vão te trazer mais frutos. Então é basicamente um investimento que traz dividendos, que trazem mais investimentos automaticamente, porque você abre as possibilidades. Então assim, as empresas que não têm essa visão ou que não têm esse capital, elas infelizmente acabam ficando na traseira. E você vai me dizer assim, bom, então não tem espaço para esse balde fundo dentro das empresas? Cara, eu acho que tem, mas para as empresas que têm visão. E essa visão ela é muito necessária mais e mais no Brasil para que a gente possa sair dessa lanterninha, né, da inovação mundial. No Brasil a gente tem uma inovação muito baixa, muito ruim e muito se deve a justamente isso, né, essa visão muito curta, de período muito curto, que eu só estou tentando vender o meu agora, eu só estou tentando galgar o meu espaço no mercado com o que eu tenho agora e eu acabo não olhando para o futuro, então eventualmente eu estou fadado a ser simplesmente substituído, ou pelo menos dividir o meu share de market aí com uma parcela muito grande de competidores. Mas enfim, essas foram as 3 perguntas, agradeço aí ao inscrito que fez essas perguntas, eu achei muito bacana, né? E espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido. Se vocês tiverem mais dúvidas, nunca esqueçam de deixar aqui, né, nos comentários para que a gente possa ir transformando essa discussão, né? Porque não basta só eu falar, eu quero que vocês perguntem também para a gente entrar nos assuntos que interessam. Então, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de olhar esse próximo vídeo aqui sobre inovação. Até uma próxima e nos vemos.